Estima-se que mais de 32 mil pessoas deram saída fiscal aqui do Brasil para pagarem menos impostos em outro país. E um belo exemplo disso é o Paraguai, nosso vizinho de fronteira, que era muito conhecido pelos produtos que eram muito baratos e hoje é um baita país para a gente se ter uma residência fiscal. Eu sou Nabor Leodoro, especialista em investimentos pela Ambima, sócio fundador da Nahu Investimentos, e hoje eu vou falar por que o Paraguai se tornou uma bela opção para quem quer ser residente fiscal em outro país. E qual é o passo a passo para você se tornar residente fiscal no Paraguai. Nesse vídeo aqui a gente vai falar principalmente da pessoa física, né? A gente não vai pegar a estrutura da pessoa jurídica, mas sim da pessoa física. E se a gente for olhar para o cenário brasileiro hoje, a pessoa física no Brasil chega a pagar 27,5% de imposto de renda. Então chega numa alíquota de até 27,5%. O nosso vizinho Paraguai, já abrindo para vocês, tu chega a uma tributação de 10%. Ali uma alíquota máxima de 10%. Mas uma baita observação aqui, que esses 10% é tributado somente renda obtida no Paraguai. O que isso quer dizer? Aqui no Brasil, quando você é um brasileiro e você tem ativos ou empresas ou negócios no exterior e você recebe do exterior na pessoa física, você vai pagar até 27,5% de imposto sobre esse recebimento. No Paraguai é completamente diferente. Ali tu só paga imposto sobre o que você faturou e recebeu dentro do Paraguai. E isso é uma bela oportunidade para quem tem renda oriunda do exterior. Então, por exemplo, aquele programador que ele recebe na pessoa física, nunca abriu uma empresa, recebe na pessoa física lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele vai pagar 27,5%. Lá no Paraguai não vai pagar nenhum real de imposto ou nenhum peso paraguaio de imposto, porque lá eles não tributam renda vinda do exterior, diferente aqui no Brasil. Se a gente for falar em planejamento fiscal e planejamento financeiro, a gente tem que abrir uma empresa. Aqui no Brasil começa a valer a pena ter pessoa jurídica, né, acima ali do seu faturamento de 8, 9 mil reais por mês, que tu pode começar a pagar a alíquota de 6%. Só que quando a gente vai olhar para a pessoa física que tem investimentos, que quer planejar um planejamento financeiro, né, para a pessoa física e de sucessão, o Paraguai está se tornando uma bela opção por conta disso. Não vai tributar a renda que vai ser oriunda do país e só vai tributar renda que tu faz ali no Paraguai. Então, se tu é um cidadão brasileiro, nascido no Brasil, que você quer se mudar para o Paraguai, quer morar no Paraguai, que essa é uma bela observação. Para você se tornar residente fiscal paraguai, você tem que morar lá mais de 183 dias ou ter algum negócio lá. Mas vamos pegar o exemplo de alguém que não quer ter um negócio lá, não quer ter um empreendimento, quer somente morar lá para receber o seu rendimento do exterior e não pagar imposto. Então, tu tem que passar mais de 183 dias lá. Outra grande questão que é muito interessante é em relação a ganho de capital. Como você vai ser um brasileiro, residente fiscal no Paraguai, e você tem ativos no Brasil, quando você vender esses ativos, você em tese não vai pagar o ganho de capital porque você é um residente fiscal paraguaio. Então lá só vai pagar o ganho de capital, que é 10% também. Então o imposto lá é 10% sobre o ganho de capital de propriedade no Paraguai. Mais um ponto de atenção que a gente tem que falar aqui, que a gente recebeu já casos de clientes que tentaram fazer a saída fiscal para o Paraguai e não deu certo. O que muita gente faz? E é caso de Receita Federal. A pessoa sai do Brasil, passa a ser residente fiscal no Paraguai, começa a recolher os tributos no Paraguai. Aqui no Brasil faz a saída definitiva do imposto, né? Então, sempre que vai se tornar residente fiscal em outro país, saindo do Brasil, tu tem que fazer essa declaração, que é de saída definitiva do país. Então, tu fala, olha, eu não vou ser mais um residente fiscal brasileiro. Mas o que a Receita Federal determina para quem é residente fiscal e quem não é residente fiscal? Para te ser um residente fiscal no Brasil, tu precisa de passar mais de 180 dias aqui. Então tem gente que vai no Paraguai, compra uma propriedade, vira residente fiscal no Paraguai, sai do Brasil no imposto de renda, porém continua morando no Brasil. E o Brasil vai lá, descobre isso e começa a te tributar também. Então tu vai ter uma dupla tributação, uma bitributação. Então, como funciona na prática? Se tu faz a tua saída definitiva no país e tu passa mais de 180 dias aqui no Brasil, a Receita Federal pode te caracterizar como um residente fiscal brasileiro. Mas claro que a Receita Federal não tem mãos para fiscalizar isso tudo. Pode ser que tu tenha sorte de fazer a tua saída definitiva e a Receita Federal nunca pegar. Mas lembrando que a partir do momento que tu faz a tua saída definitiva fiscal do Brasil, tu tem que deixar um procurador aqui no país. As tuas contas brasileiras não passam mais a ser operadas como um residente fiscal, então não tem tanta facilidade de abrir conta e fechar conta como tu tem hoje em dia sendo brasileiro, e tu precisa instituir um procurador nas instituições bancárias também. Então é um problema. Se tu vai fazer essa mudança de residência fiscal para outro país, de fato, tu tem que passar mais de 6 meses fora do Brasil.
tu pode vir visitar o Brasil, mas se tu passar esse tempo mais de 180 dias, e esses 180 dias é corrido, então se tu passar, eles te caracterizam novamente como residente fiscal e tu paga imposto de novo. Mas afinal, Nabor, o que eu preciso fazer para eu me tornar um residente fiscal paraguaio? O custo é mais ou menos de 1.500 a 3.000 dólares, que são taxas governamentais, e o passo a passo é muito fácil, né? Tu vai primeiro apresentar teus documentos lá no Paraguai, tu vai ter que ter uma certidão ali negativa de antecedentes criminais, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Tu vai ter que atestar para o governo paraguaio que tu tem a capacidade financeira de se manter ali, se tu não for abrir uma empresa ou trabalhar lá, e tu vai ter que depois fazer como se fosse o CPF paraguaio para começar a tributar ali. Então, é o modelo mais fácil entre esses novos países que têm uma residência fiscal diferente, mas de fato tu precisa morar lá ou empreender no Paraguai. Mas no final das contas, vale a pena o Paraguai para quem é aquela pessoa que tem renda na pessoa física, que vai tributar na pessoa física e quer fazer essa saída definitiva para não tributar e não pagar impostos, que a gente tem condições fiscais em outro país para não tributar. Então eu espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui que a gente ajuda você. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.